Fala galerinha, professor Xavier aqui. Hoje a gente vai começar a falar sobre porcentagem em matemática financeira. Essa aula especificamente é sobre porcentagem e a gente sempre recomenda que vocês assistam às aulas anteriores, né? Então, para quem já assistiu, ótimo. Quem não assistiu, procure assistir, que nas aulas anteriores a gente falou sobre o capítulo de razões e proporções, beleza? Então, vamos lá falar de porcentagem. Lembrando que a gente faz o planejamento das aulas com base no que está na apostila, mas eventualmente pode ser que a gente dê algum exemplo aqui que não está na apostila, então a gente sempre sugere, né, para assistir a aula, pega um caderno, pega lápis e caneta, né, para poder anotar daí os exemplos que não estão na apostila, ok? Então, o que é uma porcentagem? Por definição, x% é igual a x sobre 100. Então, a porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador é 100. Tá? Para que serve uma porcentagem? Uma porcentagem ela vai servir para tu chegar a uma razão que é equivalente e de denominador 100. Por que isso é importante? Porque diversas vezes a gente está acompanhando o noticiário e nos oferecido um dado sobre determinada população e às vezes é difícil a gente ter noção sobre o real tamanho daquela população, né? Se tu vê no noticiário falar sobre 1 milhão de pessoas, sobre 250 milhões de pessoas ou sobre 1,4 bilhão de pessoas, é difícil a gente conseguir imaginar e ter noção do verdadeiro tamanho disso. Então, muitas vezes, ao invés de ser dada notícia, né, com base no número total da população, né, é feito uma razão que é equivalente àquela situação. Então, ao invés de dizer que 200 mil pessoas na cidade de Porto Alegre, que tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, comportam-se da seguinte maneira, ou têm determinada característica, ou têm determinada preferência. É difícil a gente imaginar 2 milhões de pessoas, né, o verdadeiro tamanho disso. E 200 mil também não é fácil da gente imaginar. Então, ao invés de falar 200 mil dentro de 2 milhões, a gente pode pegar e tentar reescrever essa razão, 200 mil sobre 2 milhões, a gente pode reescrever essa razão usando uma razão equivalente cujo denominador é 100, porque 100 fica mais fácil da gente conseguir ter noção, né? E daí 200 mil dentro de 2 milhões equivale a um determinado x dentro de 100. E é por isso que muitas vezes, né, no colégio a gente aprende a calcular porcentagens através da regra de 3. É igualando essas duas razões, né, o 200 mil sobre 2 milhões, igualar a x sobre 100 e isolar aquele x. No momento que tu achou o valor do x, então tu sabe que x dentro de 100 equivale a x%. Ok? Então essa é a abordagem através da regra de 3. Tá? Nós vamos fazer aqui ver outras maneiras, né, de abordar esse mesmo tópico. Prosseguindo, então vamos pegar aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos sobre isso que eu estou falando. Se eu pegar aqui 3 dentro de 10, tá? Então, por exemplo, a cada 10 pessoas, 3 gostam de passear aos domingos no parque, beleza? Então 3 dentro de 10 é igual a uma razão de denominador 100. Para a gente descobrir qual é o numerador, tem um raciocínio bem simples, que é o seguinte: do 10 para o 100, por quanto que é necessário multiplicar? Do 10 para o 100, por quanto é necessário multiplicar? Basta fazer o 100 dividido por 10. E daí vai ver que vai dar 10. Então 10 vezes 10 é igual a 100. Só que o quanto eu usei para multiplicar aqui embaixo tem que ser o mesmo que eu vou usar para multiplicar aqui em cima, para manter a equivalência das frações. Então tem que multiplicar por 10 aqui em cima também. E daí 3 vezes 10 vai dar 30. 30 dentro de 100, de acordo com a definição, 30 dentro de 100 equivale a 30%. Então isso daqui é igual a 30%. Ok? Se eu escrever que
de cada 20 pessoas, 7 delas gostam de tomar refrigerante, por exemplo. De cada 20 pessoas, 7 delas gostam de tomar refrigerante. Então eu posso pensar no percentual como sendo uma fração equivalente cujo denominador é 100. Então, do 20 para o 100, por quanto que foi multiplicado, né? Basta pegar o 100 e dividir por 20. 100 dividido por 20 dá 5. Então, do 20 para o 100 foi multiplicado por 5. Então, aqui em cima tem que multiplicar pela mesma coisa. Multiplicar por 5 também. E daí 7 vezes 5 vai dar 35. Então, 7 dentro de 20 equivale a 35%, ok? No futuro, vocês vão se deparar com questões que envolvem razões dentro da geometria plana. Razões dentro da geometria plana. Então vamos pegar um exemplo aqui que certamente vocês vão se deparar no futuro. Pegar um triângulo equilátero, isto é, um triângulo cujos lados são iguais, ok? Eu não vou demonstrar o que eu vou falar agora, mas eu vou trazer a seguinte informação, que a razão entre a altura de um triângulo equilátero, e o lado desse triângulo, a razão entre a altura e o lado é igual a raiz de 3 sobre 2, ok? Se vocês forem calcular a raiz de 3 dividido por 2, vão ver que isso daqui vai dar aproximadamente 0,866. Então a razão entre a altura e o lado é aproximadamente 86,6 sobre 100, que é igual a 86,6%, ok? Então, a altura de um triângulo equilátero equivale a aproximadamente 86,6% do lado. Então, o que eu disse foi o seguinte, olha, isso daqui é uma informação que vocês vão trabalhar em geometria plana, então eu não estou dizendo o porquê que isso é verdade. Estou pegando e trazendo essa informação pronta, tá? Isso daqui é fato, mas eu não estou comprovando, eu estou só usando esse fato. E a partir dessa razão, a gente consegue chegar no valor percentual. Então, como poderia ser uma questão sobre isso? Perguntar o seguinte, a altura de um triângulo equilátero equivale a quantos por cento do lado do mesmo triângulo? E a resposta seria 86,6%, ok? Outros exemplos, se eu pegar aqui e disser o seguinte, que de cada 7 pessoas, 2 delas usam óculos. De cada 7 pessoas, 2 delas usam óculos. Se tu pegar o 2 e dividir por 7, vai ver que isso daqui vai dar aproximadamente 0,2856. E aqui é um valor aproximado, tá, pessoal? Se de fato tu pegar o 2 e dividir por 7 na calculadora, pode ser que vai mudar alguma casa decimal. Eu estou falando aproximadamente, ok? Para começar que vai ser uma dízima periódica, né? Isso daqui vai ter infinitas casas, só que vai apresentar uma repetição periódica. Aqui, se eu não estou enganado, o período vai ter 6 algarismos, ok? Mas eu estou interessado aqui no valor aproximado. Então, 2/7 equivale a 0,2856, que é a mesma coisa que 28,56 sobre 100. Então, 2/7 é aproximadamente igual a 28,56%. Então, toda vez que tu colocar a razão que tu tem na forma decimal, da forma decimal tu consegue ir para uma fração cujo denominador é 100, repito, da forma decimal tu consegue ir para a fração cujo denominador é 100, simplesmente pegando a vírgula, movendo 2 casas para a direita, daí tu vai achar a parte de cima
e na parte de baixo tu vai ter o 100, ok? E a partir do momento que tu tem uma fração cujo denominador é 100, daí tu tá caindo lá na definição do que é um percentual. Então tu chegou na fração cujo denominador é 100, então necessariamente tu tem o percentual. Então essa abordagem inicial aqui, ela se presta a, primeiro, que a gente entenda o que é uma porcentagem. Então uma porcentagem será sempre uma razão equivalente a outra razão que tu já tem, né? Só que essa razão que tu está criando, essa porcentagem, ela sempre é uma razão cujo denominador é 100, ok? E segundo, se tu calcular a razão na forma decimal, do decimal tu consegue ir para o percentual tranquilamente, certo? Então toda vez que as questões perguntarem, tal grandeza equivale a tantos por cento de tal grandeza, né? Qual que é esse valor percentual? Basta tu calcular a razão entre as duas grandezas. O A representa quantos por cento do B? Basta tu fazer o A dividido pelo B e o ver no que essa razão vai te levar. Porque onde ela vai te levar vai ser justamente no valor percentual, ok? Então tem que fixar essa ideia de que o percentual é sempre uma razão equivalente. Tem que anotar isso daí, beleza? Vamos agora calcular o percentual de um valor, ok? Então eu quero saber quanto que vale 20% de 12. Quanto vale 20% de 12, ok? Então 20% é 20 sobre 100. Toda vez que a gente for calcular o percentual de um número, a gente vai adotar a mesma ideia que se fosse calcular a fração de um número. Então, por exemplo, como é que tu calcula 2/3 de 50? Basta fazer 2/3 vezes 50. Como é que tu calcula 5/7 de 80? Basta fazer 5/7 vezes 80. Então, toda vez que tu tem a fração de um determinado número, tu pega a fração e multiplica por aquele número. E a ideia com o percentual vai ser exatamente a mesma. Então, se tu quiser saber quanto é 20% de 12, tu vai pegar o 20% e escrever na forma fracionária e esse de 12 acaba virando vezes o 12. E daí pronto, pessoal. Daí é só efetuar essa multiplicação aqui. O detalhe importante a ser observado é o seguinte: nós temos que multiplicar pelo 20 e dividir pelo 100. Não há prioridade entre multiplicar e dividir. Então eu posso escolher a ordem com que eu vou fazer isso daqui, certo? Então, eventualmente, nós vamos primeiro simplificar os números que estão aqui. Por exemplo, eu posso simplificar o 0 daqui com o 0 daqui, né? Porque cada 0 equivale a um fator 10. Então, quando eu corto os zeros, é como se eu estivesse eliminando o fator 10 lá em cima e o fator 10 lá embaixo, sobrando o 2 e o outro fator 10, ok? Agora alguém poderia pensar assim, ó, dá para simplificar também o 2 com o 10 e vai sobrar 1/5. De fato dá para fazer isso. Só que se eu simplificar e ficar com 1/5, aí eu vou ter que pegar o 12 e dividir por 5. E nós vamos concordar que é muito mais prático dividir por 10 do que dividir por 5. Então eu vou parar a simplificação por aqui. E daí nós ficaremos com 2 vezes 12, que é 24, dividido por 10. E 24 dividido por 10 vai dar 2,4. Ok? Agora eu quero saber quanto que é 35%, quanto que é 35% de 80. Ok? Então 35% é 35 sobre 100 de 80, então basta multiplicar por 80. E daí a gente pode cortar o 0 daqui com o 0 daqui, ok? Daí aqui sobra 35 sobre 10, e 35 sobre 10 também tem fator comum, que é o 5. Então se a gente simplificar aqui o 35 com o 10, esse cara aqui, lembrando que eu estou simplificando o fator 5, não é? Então daqui sobra o fator 2, e desse cara aqui sobra o fator 7. Então no fim a gente vai ficar com 7 meios vezes 8. E daí a gente pode simplificar o 2 com o 8, e vai sobrar um fator 4 aqui. 7 vezes 4
28, ok? Então 35% de 80 é a mesma coisa que 28. Por que eu estou mostrando isso? Porque daí a gente consegue calcular o percentual de um valor sem efetuar a regra de 3, que é uma coisa que consumiria tempo da gente. Então ao invés de fazer, o 12 está para o 100, o 20 está para o x, e daí vai lá e isola o x, a gente está fazendo direto o percentual do valor. Ao invés de fazer o 80 está para o 100 e o 35 está para o x, a gente está fazendo direto o 35% de 80, ok? Então a gente está mostrando aqui um jeito de calcular o percentual de um valor sem usar a regra de 3, tá? Então isso daqui é um dos exemplos clássicos. Isso aqui não vai ter uma questão da SpaceX te perguntando isso. Isso daqui vai estar dentro das questões. Então ao longo das soluções vocês vão se deparar com esse tipo de coisa aqui, ok? Agora vamos pegar outro exemplo, um exemplo clássico também. Quanto vale raiz quadrada de 1%, ok? Quanto vale raiz quadrada de 1%? Enquanto tu pensa, eu vou dar alternativas aqui. Então A, B, C, D, E. Vamos colocar aqui 1%, 100%, 10%, 0,1% e 0,01%, ok? Como sugestão, pausa o vídeo e tenta resolver isso daí, ok? Então pausa o vídeo e tenta resolver. Beleza, para quem pausou o vídeo e tentou resolver, eu imagino que muito possivelmente tenha ficado com a letra A. Porque geralmente o que as pessoas fazem? Usam a intuição ao invés de pensar matematicamente. Geralmente a intuição da pessoa diz assim, raiz quadrada de 1 é 1, então a raiz quadrada do 1% deve ser 1%. Mas isso está errado, pessoal. A intuição nem sempre ela anda de mãos dadas com matemática. Nesse caso aqui, a intuição está errada. Mas como assim, Xavier? Olha só, vem comigo. Tu quer calcular a raiz quadrada do 1%, ok? Então vamos primeiro aplicar a definição do que é um valor percentual. Então raiz de 1% é a mesma coisa que raiz de 1 sobre 100, ok? Agora quanto vale a raiz de 1 sobre 100? Bom, a raiz de 1 sobre 100 equivale a 1/10, não é? Porque 1/10 vezes 1/10 vai dar 1/100. Então raiz de 1% igual. Agora pensa só, se tu achou 1/10 aqui, então tu pode pegar e reescrever isso daqui da seguinte maneira. Mas Xavier, por que tu vai reescrever se 1/10 é igual a 0,1 e aqui tem 0,1? Não, isso daqui não é 0,1, isso daqui é 0,1%. Então é 0,1 dividido por 100, que vai dar 0,001. Então não é a mesma coisa do que a gente tem aqui, ok? Então 1/10. Bom, se todas as alternativas estão na forma percentual, então eu vou ter que pegar esse 1/10 e escrever na forma percentual também. Primeiro, passando pela fração de denominador 100. Do 10 para o 100, multiplicou por 10. Então do 1 para cá tem que multiplicar por 10 também. E daí 1 vezes 10, 10. 10 sobre 100 é a mesma coisa que 10%. E daí a gente fica com letra C, ok? Aí a intuição vai dizer assim, meu Deus, mas eu estou acostumado a extrair a raiz quadrada e encontrar um valor menor e não um maior. Por exemplo, a raiz quadrada do 9 é 3, a raiz quadrada do 4 é 2, a raiz quadrada do 100 é 10. A pessoa está sempre acostumada a encontrar valores menores, né, quando calcula a raiz quadrada. Mas o detalhe é que isso só é verdade se pegar números que são maiores do que 1. Toda vez que tu calcular a raiz quadrada de um número que é maior do que 1, daí sim essa raiz quadrada vai ser menor do que o número que tu tinha.
Agora, se tu pegar números que estão entre 0 e 1, aí a raiz quadrada é maior. A raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Nesse caso, a raiz é maior, por quê? Porque o 0,25 é um número que está entre 0 e 1. Tudo bem? O estudo das funções no futuro vai fazer com que essas coisas que eu acabei de falar agora, sobre quando é maior e quando é menor, fique mais claro, tá? Aqui o detalhe é, 1% não é 1. 1% é 1 sobre 100, é 1 centésimo. E 1 centésimo é 0,01. Esse número está entre o 0 e o 1. Então é natural que a raiz quadrada dele seja maior do que ele. É natural que a raiz quadrada do 1% seja 10%. Ok? Vamos fazer outro exemplo desse. Quanto vale a raiz quadrada de 100%? Quanto será que vale isso daqui? Então vamos dar alternativas. 10%, 1%, 0,1%, 100% ou 1000%? Então pausa o vídeo, calcula e seleciona a tua alternativa, ok? Então, para quem pausou o vídeo e fez a conta, talvez novamente tenha marcado letra A. Porque se a pessoa for só usar a intuição, pô, raiz de 100 é 10, então a raiz de 100% deve ser 10%. Errado. Por quê? Porque se tu pegar o 100% que está ali e escrever na forma de fração, tu vai encontrar 100 sobre 100, ok? E qual é a raiz de 100 sobre 100? Raiz de 100 sobre 100 é 10 sobre 10, ok? Então raiz de 100% é igual, agora olha só, 10 sobre 10. 10 sobre 10 é a mesma coisa que 100 sobre 100, né? Daqui para cá multiplicou por 10 e daqui para cá tem que multiplicar por 10 também. Só que 100 sobre 100 é a mesma coisa que 100%, ok? Então a raiz quadrada de 100% tem que ser 100%. Mas como que pode, Xavier? Bom, então se tu não está convencido através desse cálculo aqui, tem outra maneira de pensar. 100% equivale a 1. E qual é a raiz quadrada do 1? É ele próprio. 1, só que 1 equivale a 100%. Então é natural que a raiz quadrada do 100% seja de fato o 100%. Ok, pessoal? Então essa é a nossa primeira aula de porcentagem, a gente fica por aqui. E na nossa próxima aula a gente vai fazer mais exemplos envolvendo porcentagem e falaremos também sobre fator de aumento e fator de desconto. Ok? Muito obrigado por ter assistido essa aula. Até a próxima.